Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? E aí, gente? Preparados hoje já para a nossa terceira aula do nosso, digamos, extensivo para o concurso de Osasco? E aí, gente, tudo bem com vocês? Meus amores e minhas amoras, hoje, quarta-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui mais uma vez construindo os textos, os artigos, as referências bibliográficas que serão cobradas nesse concurso. E convenhamos, esse concurso ele é muito bom, hein, gente? De verdade. E eu acredito que a sua aprovação vai ser por detalhe e principalmente aqueles que estão se dedicando de maneira mais firme com as referências bibliográficas, visto que, e aí acho que é um ponto muito importante, as referências bibliográficas que o edital da VUNESP para o concurso de Osasco trouxe faz muita relação com as mudanças contemporâneas da educação do século XXI, tá? Tanto que hoje, vocês já estão vendo aí, nós vamos conversar sobre o texto de Maria Vitória de Mesquita Benevides, que é um texto também previsto no edital, que é Educação para a Democracia. É um assunto muito legal. Bom, vocês que já estão aqui, eu convido vocês demais a se preparar de maneira muito mais organizada para o concurso. E sim, eu tenho um curso para isso, que é o Como se Preparar para Concursos Educacionais. Inclusive, as outras aulas que eu dei nessas 2 últimas semanas, tanto sobre as metodologias ativas na educação contemporânea, bem como também os problemas de se comparar estudantes dentro de uma educação pública, elas já estão dentro da plataforma. E quem já está comigo lá, está com essas aulas, está estudando de maneira mais organizada. Inclusive, assim que essa aula chegar ao fim, e vocês já sabem disso, ela também sai daqui do canal e também vai para a plataforma. Tanto a aula quanto o resumo da aula, tá bom? Para você para você que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, clica no link que está aqui na descrição. E se você também quiser adquirir o curso, que vale muito a pena, é um conteúdo feito com muito carinho, extremamente organizado, eu tenho um cuidado muito fino em elaborar esse material. Você clica também no link que está aqui no comentário, que vai te direcionar para a compra deste material. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida que você tiver, pedido de um desconto, alguma coisa assim, na hora que você clicar na página do produto, tem um link de WhatsApp. Lá você clica e pode conversar com as pessoas que com certeza o seu problema será sanado. Tudo bem? É isso, gente. Então, já separa o caderno, já separa a caneta, que hoje nós vamos discutir Educação para a Democracia, de Maria Vitória de Mesquita Benevides. Então, se organiza aí bonitinho. Se você estiver deitado, vou dar um conselho. Se organiza, porque deitado fica muito difícil nós compreendermos. Tá bom? Então já se estrutura aí para ir fazendo as anotações de mais uma análise desse material. Beleza? Então é isso. Hoje nós vamos discutir a educação para a democracia, que é mais um texto previsto no edital, de Maria Vitória de Mesquita Benevides. E aí é interessante a gente já começar de cara, assim, que esse texto ele vai discutir efetivamente a relação entre educação, cidadania e democracia no contexto das transformações culturais nas sociedades contemporâneas. Tanto que no texto a autora ela já inicia destacando o que a gente pode construir muitas intervenções da sociologia que analisam essas rápidas e, digamos,
complexas mudanças nas sociedades atuais. Tanto que ela opta em trazer esse tema educação para a democracia como exatamente um ponto de convergência, e aí é importantíssimo para as suas reflexões no que a gente chama de coisa pública. Então, como a educação para a democracia converge com esses elementos que a gente aponta como coisa pública. E aí é muito interessante que ela vai argumentar principalmente como os sistemas de ensino entendem a educação, tá bom? Ela, inclusive, vai aprofundar nesse texto, e a gente vai discutindo ao longo dessa aula, a própria soberania popular. Quem decide se a educação ela é para a democracia? Quem decide as discussões que serão moldadas dentro de uma sala de aula? Tanto que ela vai examinar mecanismos institucionais que estão presentes na Constituição de 88, tá bom? Tanto que o objetivo dela dentro desse texto é desenvolver efetivamente, minhas amoras, uma discussão sobre o que exatamente seria essa educação para a democracia, sendo que nós estamos presos a sistemas de ensino, e ao mesmo tempo como articular essa educação política, que aí, claro, seria essa educação para a democracia, tá bom? Tanto que no texto inteiro ela vai analisando de maneira muito detalhada esse argumento educação para a democracia a partir, claro, de uma análise teórica e prática fundadas na Constituição, tá bom? Mais uma vez, então o texto ele vai fazer essa relação e nós vamos perceber, vou trazendo elementos do texto aqui para vocês. Ela vai fazer essa relação entre educação, entre democracia e essa convergência com a cidadania, tá bom? Bom, vamos lá então discutir essa introdução dessa convergência. A gente muda aqui e aí a gente já traz esses pontos aqui. Os slides eles estão bem densos, mas porque o texto nos traz essa provocação. Então, olha só que interessante. Educação para a democracia. Aí, vamos pensar em conceitos fundamentais. Então, a gente começa ali, ó. Definição de educação para a democracia. Formação do cidadão para a participação ativa na vida pública. Tá, o que seria isso, gente? Então, a gente começa a entender que os indivíduos dentro da educação vista democrática, ele não pode ser apenas um observador do que está acontecendo. Mas ele tem que se envolver, e aí cabe a nós, professores e professoras, envolver os estudantes, envolver a sociedade a participar ativamente na vida pública. Não só se tornar observador e falar, eu não vou discutir isso não funciona. Tanto que a educação para a democracia, ela visa efetivamente criar esses cidadãos ativos. Cidadãos que sejam capazes de contribuir efetivamente para o desenvolvimento de toda uma sociedade através da participação de processos democráticos. E aí você pode, por exemplo, sugerir grêmios também. Então, é isso que começa a definir uma educação para a democracia. Outro ponto muito importante aqui é o desenvolvimento das capacidades de conhecimento, julgamento e escolha dentro da educação para a democracia. Ou seja, esse ponto aqui, ele vai destacar a importância de todos desenvolver habilidades cognitivas, pedagógicas, políticas que sejam essenciais para ter essa capacidade de adquirir conhecimento, para ter essa capacidade de julgar informações, para ter essa capacidade de, para além de julgar as informações, fazê-las de maneira crítica, para você formar esse cidadão, digamos, cidadão moderno, capaz de, mais uma vez, participar construtivamente da sociedade. Tudo bem? Então, isso é uma educação para a democracia. É uma educação que emancipa politicamente o estudante. É uma educação que coloca ele como agente protagonista de sua própria história. Tudo bem? Aí a gente vai para um próximo ponto, olha que interessante. Contribuição para a construção consciente
da sociedade. De novo, contribuição para a construção consciente da sociedade. Gente, além de agir no presente, o estudante, numa educação para a democracia, ele tem que promover uma consciência a longo prazo. A ideia, de fato, nessa educação para a democracia é que todos os cidadãos, efetivamente, contribuam conscientemente para a construção dessa sociedade. Analisando que todos os impactos presentes terão impactos futuros. Tudo bem? Então isso é fundamental. Tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, diferenciação da educação para a democracia. A gente está falando em educação para a democracia, mas dentro desse texto, o que ela traz? O que seria educação? O que seria democracia? E a gente começa, então, aqui, ó, distinção entre educação cívica e civismo. Tá? Aqui, nós estamos falando de dois conceitos que, por muitas vezes, eles são confundidos, tá? Meus amores, minhas amoras, a educação cívica, ela envolve uma compreensão profunda dos princípios democráticos, tá bom? Isso é educação cívica, compreender os princípios democráticos. Enquanto o civismo, ele se limita ali, digamos, a atitudes superficiais, ao patriotismo, enfim. E o foco desse texto não é trabalhar com a educação cívica e o civismo. E fica claro, a educação cívica é uma compreensão profunda da democracia. O civismo é algo muito, muito superficial. O foco desse texto é você trabalhar uma formação completa dos indivíduos, indo além ali de gestos simbólicos. Então não adianta, quando você fala educação para a democracia e trabalha só o civismo, não é colocar os estudantes para cantar o hino, para decorar o hino da bandeira, para pintar a bandeira do Brasil. Isso é civismo muito superficial. Nós estamos discutindo de verdade uma educação cívica, tá bom? Então isso é muito importante. Aí, quando a gente fala de diferenciação da educação para a democracia, a gente chega aqui no segundo ponto, ó, ênfase na formação de cidadãos ativos e participantes. É o que a gente está destacando aqui, a necessidade de formar esses cidadãos ativos. Cidadão ativo não é um cidadão apenas informado. Tanto que a participação ativa dentro de uma sociedade, ela é uma parte fundamental e essencial para você efetivar a democracia. E é isso que a autora, e é isso que o texto busca cultivar, tá bom? Outra ponta aqui, ó, desvincular o ensino monárquico, priorizando a igualdade na formação, tá bom? Ao mencionar, olha que interessante, a desvinculação dentro do texto desse ensino monárquico, que é um ensino extremamente padrão que nós temos, tá, gente? A gente acaba rompendo com essa tradição educacional que só favorece uma elite. Não é? Se você tem um acesso, você vai ter tudo. Se você não tem, acabou. Quando a gente pensa numa educação para a democracia, isso busca, então, nesse exato momento, em priorizar a igualdade na formação para todos e todas. E aí você consegue garantir que todos efetivamente acabam tendo acesso a uma educação que seja verdadeiramente de qualidade, uma educação que seja verdadeiramente equitativa. Tá bom? Aí a gente passa para esse outro ponto aqui, ó, a influência do pensamento clássico. Olha só, a gente começa então aqui fazendo a leitura desse primeiro ponto. Olha que interessante. Reflexão sobre a educação do cidadão à luz de pensadores clássicos. Tá. E aí a gente começa. Como que a gente vai trazer pensadores clássicos dentro desse contexto? Aqui, nesse texto, ele traz o que a gente chama de uma abordagem um pouquinho mais profunda. Tanto que ele vai trazer grandes filósofos clássicos, e aí ele traz Montesquieu, por exemplo, ela traz Montesquieu para fundamentar essas leis da educação. Traz, inclusive, pensadores como Platão e Aristóteles para integrar essas ideias antigas à educação contemporânea. Eu falo ideia antiga não sobre a égide do pensamento antigo, tá? Então isso é importante. Destaque para a relação entre regime político e sistema educacional. Se você quer uma educação para a democracia, é vital a interconexão entre educação e regime político.
Não tem. O modo, inclusive, como nós, professores e professoras, educamos, ele está intrinsecamente ligado à estrutura da nossa sociedade, à estrutura do nosso sistema político. Tá bom? E aí a gente já pode trazer Montesquieu aqui, que ele explora as leis da educação e como elas moldam a cidadania. Quando a gente começa a compreender essa relação entre política, entre sociedade, entre educação, a nossa abordagem educacional busca fortalecer os princípios democráticos. E aí a gente já chega nos valores republicanos e democráticos, tá? Começando aqui com as discussões sobre os pilares da democracia política e social. Aqui o texto ele começa uma análise um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais profunda sobre os fundamentos da democracia. E aí quando a gente fala em fundamentos da democracia e aí sobre a lógica da educação, é óbvio que nós estamos falando na liberdade, é óbvio que nós estamos falando na justiça, que nós estamos falando na igualdade, na solidariedade, que são pilares essenciais que sustentam uma sociedade democrática, tá bom? Integração de liberdade, justiça, igualdade e solidariedade. Gente, a ideia aqui, dentro dessa educação para a democracia, é efetivamente integrar de maneira coesa esses valores fundamentais em nossa abordagem educacional. Esses conceitos, eles não podem ser conceitos isolados, meus amores e minhas amoras, mas devem ser conceitos que estejam interconectados e que, de fato, vai formar a base para uma sociedade democrática. E aí a necessidade de alternância e transparência no poder. Finalmente, a gente enfatiza também, aliás, a gente não, o texto enfatiza a importância da alternância no poder como princípio democrático. Isso a gente tem que mostrar dentro do ambiente escolar também. A transparência é crucial para manter a confiança dos cidadãos naqueles que estão regindo qualquer elemento público, político, garantindo que o processo democrático, assim, seja justo e equitativo. Beleza? Então, quando a gente começa a entender esses conceitos fundamentais da educação para a democracia, efetivamente a gente começa a entender o quanto é necessário e o quanto é urgente levar a lógica protagonista de um cidadão que seja verdadeiramente ativo para uma sociedade. Tá bom? Aí a gente muda aqui, ó, desafios e perspectivas na educação para a democracia. Vamos lá. Então, a gente começa aqui, ó, desenvolvimento da educação para a democracia. A gente começa com esse primeiro ponto, ó, avaliação do espaço existente para a educação cidadã no sistema educacional. A gente inicia aqui, o texto inicia avaliando a presença e a relevância dessa educação cidadã dentro do sistema educacional. Por que é importante ter essa educação cidadã nesse sistema educacional? É importante a gente entender e a gente questionar se há um espaço dentro das escolas, dentro do ambiente de aprendizado suficiente para desenvolver essas capacidades da educação para a democracia, não apenas de atitudes cívicas isoladas. Existe esse espaço? Quando a gente fala em democracia, ou a escola por si só apenas politiza essas discussões a partir da essência estereotipada de partidos políticos. Necessidade de universalização do acesso à educação para formar governados e governantes. É claro que quando a gente fala governados e governantes, nós não estamos aqui falando apenas sobre a lógica da subordinação, mas sim uma educação acessível a todos, que tem uma base para você formar esses dois grupos. Por isso que a universalização do acesso é fundamental para garantir que todos tenham acesso efetivamente. E aí é muito importante acesso e oportunidade para se envolver no processo democrático, tá bom? E crítica à persistência de um ensino monárquico e paternalista, que a gente já fez essa crítica, mas é o modelo educacional que nós temos hoje ainda. Esse modelo ele aponta uma educação para a democracia de superar tradições que favorecem pequenos grupos, de superar tradições que vão garantir a manutenção do status quo de pequenos grupos. E aí você consegue ter uma educação muito mais inclusiva, muito mais igualitária. A gente vem aqui para o próximo
paradoxo na educação para a democracia. Reconhecimento da cidadania em expansão, mas com desvalorização da ação política. Essa parte desse é muito legal. Porque é um paradoxo. Você avança a cidadania, mas ao mesmo tempo você tem uma desvalorização da ação política. Não é? Então você quer incluir todos, você quer incluir todas, mas ao mesmo tempo você tem esse problema. Então isso destaca mais uma vez a importância de nós, enquanto professores e professoras, revertermos essa estrutura, essa tendência de ausência da ação política, tá bom? Dificuldade em cumprir o princípio constitucional da escola para todos. Gente, o texto ele traz o quanto é difícil. A gente mantém essa discussão da escola é para todos, é para todas, que deve ser justa. É um ideal democrático, o acesso universal à educação. Entretanto, nós sabemos que ainda há obstáculos que precisam ser superados para garantir que esse princípio seja, de fato, uma realidade. E a apatia política começa ao futuro democrático, segundo Bobbio, que é um autor que ela também traz. Tá bom? Ela traz essa visão de Norberto Bobbio sobre a própria apatia política dos nossos estudantes como uma ameaça ao futuro democrático. Não só como dos nossos estudantes, mas da sociedade como um todo, né? Norberto Bobbio traz esse lance da apatia política. Inclusive, essa advertência aponta a necessidade de nós combatermos a apatia dentro de sala, promovendo a consciência, promovendo a consciência política, a participação política, tudo bem? Aí agora a gente vai aqui para o terceiro ponto, olha só, local de desenvolvimento da educação para a democracia. E aí a gente põe aqui, ó, avaliação do espaço educacional dedicado à formação cidadã no Brasil. Tá. Quando a gente pensa no contexto brasileiro, a gente tem que imaginar qual é o espaço que é dedicado à formação cidadã na educação. Isso, inclusive, envolve nós analisarmos como a educação para a cidadania ela está presente nos programas oficiais e se ela recebe a devida atenção. Ela recebe? Não recebe? Então, são questionamentos que esse texto eles nos traz. Discussão sobre a presença da educação para a cidadania nos programas oficiais. Então, a educação para a cidadania está presente nos currículos? A gente tem que questionar se os currículos estão alinhados com os objetivos democráticos. E se há uma abordagem consistente. Beleza? A gente vem aqui, ó, ênfase na necessidade de uma educação para a democracia. Volto a falar. O texto ele mostra que não é... Você não tem que separar em um momento para ter uma aula sobre a educação para a democracia. Não é isso. Mas é essencial ter um currículo que conscientemente prepara os indivíduos para serem pessoas ativas na sociedade, pessoas ativas na construção de uma sociedade democrática. Tá bom? Então, não é apenas separar um momento para discutir a democracia. Não, isso tem que permear todo o currículo. Perspectivas futuras e contribuições. E aí é legal que traz a reflexão sobre o papel da educação para consolidar o ideal democrático. Olhar para o futuro, sabe? Refletir como a educação pode efetivamente desempenhar um papel fundamental na consolidação desse ideal democrático. Por isso que quando você se fala em democracia, você tem que partir do ambiente escolar, tá bom? E aí, mais uma vez, o que Norberto Bobbio ele vai discutir? A apatia política que compromete efetivamente a democracia. O texto ele reforça essa advertência da apatia política de Norberto Bobbio sobre os perigos. E é importante nós, enquanto professores e professoras, nós estarmos atentos a esses sinais e, claro, agirmos de maneira proativa para a gente manter uma sociedade politicamente ativa. Tá bom? Vamos para o próximo ponto. Então, destacar a importância de formar cidadãos ativos e participativos, que é o que a gente já vem discutindo. Tanto que quando você forma cidadãos ativos e proativos, isso não vai só fortalecer os valores da democracia no presente, mas você cria um ambiente sustentável que vai favorecer
todas as pessoas ao longo do tempo. E a gente muda aqui, ó, e agora a gente começa a entender quais são as dimensões essenciais da educação para a democracia. A gente começa então aqui, ó, 2 dimensões fundamentais. Formação para valores republicanos e democráticos, uma, e a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis. A formação para os valores republicanos e democráticos vai destacar a importância de educar os cidadãos, as crianças, nos valores fundamentais que sustentam a democracia, que sustentam a república. Tá, o que isso inclui? Gente, inclui então em compreender e internalizar os princípios que nós discutimos, os princípios da democracia, igualdade, justiça, liberdade, solidariedade, enfim, tá bom? Isso o estudante ele tem que compreender esses princípios, então é formar o estudante para isso. É claro que dentro desse guarda-chuva a gente consegue trabalhar muitas coisas. E a outra é a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis. Essa segunda dimensão vai nos trazer a necessidade de formar o estudante, de formar a criança em ser um cidadão ativo na tomada de decisões. Então isso vai desde se envolver ali em questões locais até questões globais, em processos políticos muito mais amplos. Então são 2 dimensões fundamentais dentro dessa educação para a democracia. E dentro disso, quais são os elementos indispensáveis? Formação intelectual e informacional, e informação, educação moral e didática dos valores, educação do comportamento e hábitos democráticos. Tá. Só quando eu falo aqui educação moral, gente, essa relação entre educação moral e consciência ética não é a moral da elite, a moral do sistema que está posta, porque senão a gente quebra essa educação para a democracia. Mas sim a importância de cultivar hábitos de tolerância, hábitos de cooperação. É isso que preza a democracia, que você faz relações com o item da liberdade, da justiça, da igualdade. Tudo bem? Desde ali a educação infantil. E aí você consegue promover uma base sólida para a convivência democrática, tá bom? Então isso é importantíssimo, porque a gente fala aqui na educação moral e didática dos valores, meu Deus, as pessoas já começam... Não, aqui não, é você desenvolver mesmo uma mentalidade que prioriza o bem coletivo sobre os interesses individuais, tá bom? Então é importantíssimo. Formação intelectual e informação, então desenvolvimento da capacidade de conhecer para melhor escolher e julgar. Então, como a própria formação intelectual visa desenvolver a capacidade dos cidadãos para tomar decisões que sejam corretas de maneira crítica, de maneira respeitosa. Isso destaca mais uma vez a importância de ter uma base educacional sólida. Por isso a educação infantil tem um papel fundamental dentro desse contexto, tá bom? Importância da informação para reduzir desigualdades e evitar segregação. Necessidade de acesso ao ensino e cultura para evitar exclusão. Aí a gente tem aqui um último ponto, que é muito legal. Educação moral e comportamento. Vinculação da educação moral à consciência ética, mais uma vez, é o que eu estou falando. Fazer essa relação a fim de pensar em todos, em todas, tá bom? Enraizamento de hábitos de tolerância e cooperação desde a escola primária e a própria participação ativa e subordinação do interesse pessoal ao bem comum. Aliás, isso é um ponto muito importante que o texto traz, tá? Porque ele encoraja a participação ativa e ele destaca a importância de você subordinar o seu interesse singular a um bem coletivo. Então isso reforça a ideia de que em uma democracia os cidadãos devem agir não apenas em seu próprio interesse, mas ele tem que considerar que todas as suas ações vão ter um impacto no coletivo, vai ter um impacto nas decisões coletivas, tá bom? Aí a gente vem aqui, para outra parte do texto, muito importante, que é os desafios e especificidades da educação para a democracia. A gente começa aqui diferenciando conceitos, educação para a democracia versus democratização do ensino e educação democrática. Tá, vamos distinguir. Educação para a democracia. Então isso
se concentra ali na formação do cidadão para a participação ativa na vida pública. Isso é uma educação para a democracia. Democratização do ensino e educação democrática. Elas já são diferentes abordagens dentro do processo e na estrutura educacional, tá bom? E aí a gente já fez a distinção da instrução cívica e formação política em geral. E a gente vem aqui para o próximo ponto, a necessidade de persuasão que o texto nos traz. A educação para a democracia não deve ser imposta, tá bom? Então, por isso que você tem que articular os currículos, mas você não deve impor, mas sim baseada na persuasão. Tá? Quando a gente fala... Desculpa. Quando a gente fala persuasão, eu não tô falando... não é numa lógica de imposição, tá? Porque se você trabalhar com essa lógica da imposição, você quebra o princípio da liberdade individual, e essa liberdade individual, ela está embasada numa sociedade democrática, tá? Tudo bem? Vamos lá. Preservação da liberdade individual em uma sociedade democrática. Então, isso é dentro da persuasão, e crítica ao uso da educação como sistema de dominação de classe ou partido. Aliás, aqui, gente, é importantíssimo quando a educação ela está a serviço da manutenção de grupos historicamente que se mantêm no poder. Então, esse é um grande desafio, porque a partir do momento que você estabelece uma educação para a democracia, você vai ferir, você vai mexer, você vai fundar ali o status quo. O que seria isso? Você vai quebrar esse modelo que cria essa manutenção do poder, tá bom? Então, a educação para a democracia ela é muito mais para além de se compreender um modelo meramente democrático, tá? E aí, quais são as duas dimensões da educação para a democracia? Valores republicanos e democráticos, e a cidadania ativa e participação ativa na vida pública. Toma essa nota, isso é muito importante. Metodologia da educação para a democracia. Então, cidadania ativa, como formação para a participação como governante em potencial, e a própria estrutura da argumentação como metodologia própria. Tá? Aqui é importante que o texto ele mostra a formação dos valores fundamentais que sustentam essa democracia, que sustentam a república. Mais uma vez, a liberdade, a justiça, a igualdade, a solidariedade e a própria cidadania ativa, de preparar os cidadãos para serem cidadãos ativos na sociedade. E aí você consegue promover a participação em processos políticos, em processos sociais, tá bom? Beleza? Vamos aqui pro próximo, olha que interessante. E aí, o texto vai fazer um caminhar na concepção clássica da educação, tá bom? A gente começa aqui, educação como instituição política. Pensamento clássico via educação, pensamento clássico via a educação como elemento vital na organização do Estado. Gente, a formação dos cidadãos dentro desse modelo de educação de Estado, então, a formação dos cidadãos é considerado crucial para um bom funcionamento de uma sociedade. Por isso que é importante você discutir a democracia e por isso que a gente começa a entender muitas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Aliás, também não vou ser saudosista aqui e falar que no passado estava tudo bem, que também não estava. Tarefa dos governantes, e aí faz uma relação lá na Grécia e na Roma, que qual era? Educar cidadãos ativos e participantes. O que mostra que a educação para a democracia não é algo que surgiu ontem. Não é algo que surgiu hoje. E não é algo que você tem que saber para atuar como professor e professora. É algo que sempre esteve. E aí a gente traz esse ponto, ó, vínculo entre costumes e democracia. Aristóteles enfatiza a relação entre costumes democráticos e regime democrático. Você repara como ele enfatiza essa interconexão entre esses costumes democráticos e a própria sustentabilidade de um regime democrático. Então isso ressalta mais uma vez a importância da educação pública na preservação da ética e do respeito às instituições
democráticas. Importância da educação pública na preservação da ética e respeito às instituições, beleza? Aí, aqui é muito legal que a gente vai trazer agora Cícero, isso. Cícero, ele defende uma educação específica para o governo, sabe? Que é visando servir o Estado. E aí a gente tem esse contraponto. O texto ele mostra, focados na perspectiva de Cícero, o texto ele mostra que queria trazer, tô tentando aqui achar as palavras para ficar mais fácil, uma educação que era formada, uma educação, como que eu posso... enfim, que servisse ao Estado, tá? Para assumir responsabilidades públicas. Entretanto, isso também, em certa medida, feria esses princípios democráticos, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sublinhar o quanto Cícero também pensava numa educação que viesse a proporcionar conhecimentos práticos para fazer com que os estudantes, no caso os cidadãos, viessem a assumir papéis ativos e efetivos na sociedade, tá bom? E a educação para formar governantes, a educação para a democracia necessária para formar governantes, né? Quando a gente também fala em governantes, não necessariamente só nos governantes políticos, mas vamos pensar numa estrutura social onde quem governa é a própria prática neoliberal. E se você cria pessoas capazes de liderar, ele vai trazer os seus para si. Então não vai ser mais só subordinado a um sistema que se mantém por essa estrutura de desigualdade, tá bom? Concepção clássica reconhece a possibilidade de governados tornarem-se governantes. Numa educação para a democracia há essa possibilidade, sim. E aí a gente o texto ele vai caminhar para outro ponto. É um texto que, gente, não é um texto fácil, é um texto gostoso de se ler, mas que necessita de muitas reflexões e elas que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Valores republicanos e democráticos na educação. Então, a própria dimensão da formação de governantes. Aqui a gente vai explorar a relação entre educação para a democracia e os próprios valores republicanos, tá? Tendo uma ênfase na formação dos governantes. Vamos detalhar aqui os pontos, ó. Educação para a democracia prepara para o julgamento político e tomada de decisões. Gente, a educação para a democracia, aqui ela não apenas fornece para o estudante um conhecimento político, mas ela também direciona ao desenvolvimento de habilidades necessárias para o julgamento político e principalmente a tomada de decisões informadas. Beleza? ênfase na formação para a discussão, argumentação e tolerância. Gente, a ênfase na formação para a discussão, a argumentação sugere demais que a educação busca desenvolver o que a gente chama de habilidades comunicativas e argumentativas dos estudantes. A tolerância nesse ponto aqui, ela é destacada, ela é apontada como um valor essencial para promover o diálogo, enfim, para promover um diálogo que seja construtivo. Beleza? Valores republicanos, então, respeito às leis, como educadoras desde a antiguidade clássica. Então, manter uma estrutura, o Estado está aí para isso, né? Manter essa estrutura a partir de um modelo constitucional. Comprometimento com o bem público acima dos interesses privados, a gente discutiu isso. Responsabilidade no exercício do poder como essência do regime republicano. Tá bom? E aí, esses outros dois pontos, os valores democráticos e as prioridades e desafios, vai de encontro mesmo em transformar a escola como o principal locus, ali no último ponto, para a educação, para a democracia. Tá bom? E aí, a gente acaba chegando a, digamos, dimensões essenciais da educação para a democracia. Duas dimensões, que é importante o texto, ele acaba trazendo por isso. Que é a formação para os valores republicanos e democráticos e a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis. Tá. A primeira dimensão, vamos fazer aqui, essa dimensão destaca a importância de educar os cidadãos nos valores fundamentais que sustentam a democracia e a república. Quais são os valores? Para a gente fechar aqui o texto, a gente fechar a aula.
compreender e internalizar os princípios, como liberdade, justiça, igualdade e solidariedade. A gente puder aqui sintetizar a educação para a democracia. Então esse seria o nosso primeiro ponto. Aí a gente vai para o outro, ó, formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis. Então, a segunda dimensão, é que o texto acaba nos trazendo, tá, meus amores e minhas amoras? Destaca a necessidade de preparar os cidadãos para participar ativamente na tomada de decisões em todos os níveis da sociedade. Isso vai desde o envolvimento em questões locais até a própria participação em processos políticos mais amplos. Então, se vocês puderem juntar isso dentro da leitura, vocês começam a entender o que seria educação para a democracia, tá bom? Deixa eu... Quando a gente aqui também é um ponto interessante, quando eu falo de local até global, então, mais uma... quando traz, né, essa ideia de envolver cidadãos para as atuações em modelos locais e modelos globais, isso é, de fato, incentivar a participação em tudo que é processo político. Então, de um grêmio dentro da escola a uma eleição municipal, até mesmo a participações globais. Isso é uma educação para a democracia. É fazer com que o estudante se torne protagonista da sua própria história. Tá bom? Entretanto, isso é muito interessante pensar, porque a gente tem desafios e perspectivas na educação para a democracia, que eu mostro aqui, ó. Primeiro, a gente tem que observar isso daqui, ó. Avaliação do espaço existente para a educação cidadã no sistema educacional. Como, gente, dentro desse sistema educacional que nós temos, em que espaço nós estamos prontos a discutir a democracia? Ou a gente simplesmente reproduz aquilo que já está posto no currículo? Outro ponto interessante que o texto nos traz a reflexão é a necessidade de universalização do acesso à educação para formar governados e governantes. Mais uma vez, se a escola é para todos, por que ainda a gente mantém uma estrutura de segregação dentro do ambiente educacional? E a própria crítica à persistência de um ensino monárquico e paternalista. Então, o texto inteiro vai fazer essa crítica. Então, mais uma vez, ó, o texto traz isso aqui, ó. Fazemos uma crítica à persistência de modelos educacionais monárquicos e paternalistas. Essa crítica aponta para a necessidade de superar tradições que favorecem apenas determinados grupos, buscando uma abordagem que seja muito mais ampla, que seja muito mais igualitária, tá bom? Quando a gente, então, pensa, mais uma vez, numa educação para a democracia, nós estamos falando em efetivamente criar cidadãos que subordinem os seus anseios singulares a um bem coletivo. É isso. E que, de fato, promova uma sociedade cada vez mais justa, equitativa e igualitária, tá bom? É isso que esse artigo acaba nos trazendo, esse artigo de Maria Vitória de Mesquita Benevides, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, pessoal. E se você tá me acompanhando nessas aulas, é sinal que você gosta das aulas. Então, eu já vou pedir para vocês que estão aqui me assistindo, hoje tá... É até interessante, né? Que as primeiras aulas sempre começam muito alta e vai diminuindo, vai diminuindo. É igual a universidade, né? Começa com 70 alunos e forma 3. Estudo para concurso público é a mesma coisa. Então, tem pouquinha gente aqui, ó, assistindo, mas fiquem em paz, porque se vocês estão assistindo, é sinal que vocês estão extremamente empenhadas e empenhados para ser aprovado no concurso público de Osasco. Eu tenho certeza disso. Afinal, gente, já quase 9 horas da noite. E vocês ainda estão aqui firmes comigo e as aulas voltaram e o planejamento tá pegando fogo e vamos que vamos. Para mim as aulas também voltou, gente. Eu também sou professor da rede pública municipal, sou professor da rede pública estadual, também sou professor de escola particular. Meu Deus, eu sei como que tá. E no meio dessa lógica toda, fazendo a leitura dos artigos para trazer aqui para vocês, tá bom? Gente, mais uma vez, se você quer se preparar, gente, se prepara comigo. O curso, como se preparar para concursos educacionais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem conteúdos de teorias da aprendizagem, análise de questão, correção de questão, análise de questões, correções de questões, resumos para facilitar o seu aprendizado.
por um valor que eu nem falo que é gasto, é investimento, gente. Você investe um valor para garantir a sua aprovação no concurso público. Você investe um valor para garantir a sua efetivação no concurso público. Você investe um valor para conseguir, de fato, ter um sossego dentro da sua carreira profissional docente. Verdade. Clica no comentário que está aqui. Adquire. Qualquer dúvida, é só você tirar dúvida na própria página. Tem todos os caminhos para você tirar dúvida. Tá muito difícil, não tá conseguindo compreender? Não tem problema não. Tira a dúvida, vem falar comigo que tá tudo certo. E se você não tá no grupo do WhatsApp, clica aqui no link na descrição do vídeo que você será direcionado, tá bom? Ah, aliás, mas já clica agora, porque assim que essa aula terminar, e nós já estamos chegando ao fim, ela vai sair daqui e aí eu só faço uma pequena edição, sabe? Tiro só o começo e o fim, já coloco na plataforma junto com o resumo dessa aula, tá bom? O resumo da análise que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Gente, um grande abraço, de verdade, muito, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!